E aí, galera, boa tarde! Começando a semana, segunda-feira, mais uma live. Na live de hoje nós vamos falar os três motivos que acontecem para você não acertar o Alter Start. Pois é, né? A gente sempre tá falando aí sobre dicas para como acertar o Alter Start. Hoje nós vamos falar sobre o que pode estar dando errado aí no seu Alter Start. Para quem não me conhece, eu sou Alvarez Júnior e tô aqui nas lives de hoje para tentar fazer o caminho de vocês aí no kitesurf muito mais fácil. Para quem já tá também, tá começando e quer pegar algumas dicas para melhorar, também aqui é teu lugar. Então é isso aí, vamos esperar um pouquinho a galera chegar, que a galera tá chegando aos poucos. Fala aí, Douglas Arruda, grande maneiro, Renato Castelo Branco, sejam bem-vindos aí na aula, vamos esperar a galera chegar. Segunda-feira a galera tá devagar, né? Mas eu não tô devagar, não, é isso aí. Ventos do Guajiru, seja bem-vindo, meu irmão. Natália Késia, pô, muito legal, muito bacana, vamos esperar um pouquinho aí, porque tá muito cedinho. Ih, rapaz, deixa eu botar aqui a bateria aqui no computador, senão o YouTube desliga. Então é isso, ó. Se a live acabar de uma hora para outra, vocês não fiquem chateados porque, cara, a luz aqui tá punk hoje, tá dando altas falhas, internet hoje o negócio tá feio aqui. A luz já acabou umas duas vezes hoje de manhã, mas se Deus quiser na hora da nossa live sobre kitesurf, papai do céu vai ajudar, né? Galera do YouTube, olha aí, cara, sejam muito bem-vindos aí também e deixa um feedback aí pra mim, que o YouTube eu não tenho feedback, se tá tudo legal, se tá tudo bacana aí, som, áudio, vídeo, orelhas, cabelo, se tá tudo tranquilo. Sejam bem-vindos. Salve Aracaju! Naldo Alexandre, Lucas Esparta. Muito legal. Dani, pô, sei lá, Daniel Jô Surf. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo. Alexandre, André Turelli. Então vamos falar um pouco hoje de Walter Start. Tem uma galera que se amarra nesse assunto, né? Gostam muito desse assunto aí de Walter Start, né? Uma coisa que a galera tem muita dificuldade, né? E fazem um bicho realmente sete cabeças. E eu acho que nem é muito por isso, não, porque eu sinceramente não considero difícil. Eu acho que você com os pilares direitinho não tem por que ser difícil. O problema aí é um pouco da falta de informação, que nós vamos falar um pouco aí sobre na aula de hoje. Muitos é ansiedade, porque é uma expectativa que o aluno cria, né, muito grande para essa hora. É a hora que te coloca em cima da prancha, né, que deslizando. Então pessoas vêm aí com vontade de um monte de tempo e aquela hora ali é a hora que vai te botar em pé em cima da prancha e muita gente fica muito ansioso e esquecem de muitas coisas nessa hora. Então sempre o Alter Start é aquele calcanhar de Aquiles assim de quem está aprendendo, né? Mas hoje a gente vai falar sobre isso e, cara, papel e caneta na mão, anota aí toda vez antes de você ir pro seu Alter Start, lembra disso que eu vou falar aqui, para mim é uma coisa muito importante no kitesurf. Eu só falo isso para meus mentorados, mas hoje eu tô abrindo aqui para vocês. Tô brincando, eu falo direto para cá, para vocês aí nessa série de lives que a gente está fazendo. Então vamos tocar? São 2h05 e vamos tocar. Vamos lá, são três motivos para mim principais que fazem o cara errar aí o Alter Start dele, tá bom? Primeiro deles tem a ver, vocês não vão gostar muito não, vocês vão ficar meio assim, não vão entender direito, mas pode levar fé, beleza? Tem a ver com os fundamentos, gente. Tem a ver com os fundamentos do kite. E eu vou dividir essa primeira coisa que vocês dão errado em duas partes assim. Uma tem a ver com o teu tempo até você chegar no Alter Start. E outra tem a ver com os próprios fundamentos. O que acontece? Na ansiedade, alguns alunos e infelizmente alguns instrutores, não são todos, mas isso acontece. Vou falar um pouquinho dos instrutores, o que alguns fazem, tá? A promessa das suas 10 horas, né, quando você compra um curso prático de kitesurf, vou te botar em cima da prancha velejando, meu irmão. Então, uns ficam não só os alunos ansiosos para o cara subir na prancha, e outros, os próprios instrutores, ficam ansiosos para cumprir aí a promessa que eles têm aí para vocês, né? De botar vocês em cima da prancha. E o que isso acontece?
tá? Vamos falar um pouquinho, basicamente, no passo a passo aí de quem está começando na aula, né? Primeiro você está lá na areia e você trabalha com kite pequeno para conhecer a janela de vento, entender onde o kite faz mais força, onde o kite faz menos força. Aí você treina bastante aquilo ali, tira a parte teórica, tá? Prática. Depois você vai para areia, para água, fazer um body drag. Depois do body drag, você vai aprender a fazer um body drag para frente, a downwind, a perpendicular, um body drag para trás, ou seja, upwind, que é um fundamento que tem para você recuperar aí a sua prancha, ok? Então, e depois disso, quando você estiver bem no body drag, você vai para o alter start. Então, na prática, de prática, sem ser de teoria, né, de colocar equipamento, aprender a montar o kite, eu estou falando de kite voando, são essas as etapas. O que acontece, gente? O kite, quando você começa, né, a fazer as suas primeiras aulas, é algo que parece que é muito comum, né? Parece que é fácil, bota para aqui, o kite vai para lá, bota para lá, o kite vem para cá, e não é bem assim que o seu cérebro entende nos primeiros momentos. Se isso aconteceu com você, você é ponto fora da curva, tá? O que acontece é o seguinte, o kite ele tem uma tendência a continuar o movimento. O que eu quero dizer? Cara, você dá um toquezinho aqui na barra, ele vira e ele tende a continuar o movimento. Ele não é algo estático, né? Que você vira e ele para ali naquela virada e vai só. Não, ele tende a ter um movimento fluido ali. Por isso é que você tem que estar sempre comandando o kite. Se ele foi para lá, foi demais, você dá um contracomando, vamos chamar assim, para ele voltar. E assim você vai controlando o kite. Isso, para o seu cérebro que está acostumado a andar de bicicleta, andar de carro, andar de um monte de coisa, muitas delas não funcionam dessa maneira, não funcionam com essa tendência de continuar o movimento na inércia desse movimento. Então o teu cérebro demora um pouco a entender isso. Sem contar com demorar qual é a pressão certa, quando é que você vai... se você tem que puxar 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, você vai pegando aquele jeito ali de controlar o kite, né? E por que eu estou contando isso para vocês? Para dizer que leva um tempo para você controlar. Olha, eu não estou falando de habilidade de velejar, não. Eu estou falando de controlar o kite. Simples, cara, uma coisa de cada vez. O kitesurf, sabe, não precisa ser difícil, sacou? Ele é fácil, ele só não é simples. Então, quando uma coisa é fácil e não é simples, o que você precisa entender são os passos que isso acontece. Então, é esse o passo. A primeira coisa que você tem que entender é mover a barra aqui e entender o que o kite faz lá. Essa é a primeira coisa. Não adianta você querer saber a posição que o kite tem que estar na janela de vento, né? Como é que tem que ser o comando para o alter start? Não. A primeira coisa que você tem que saber é mexer aqui, o que acontece lá? Mexi lá, mexi aqui, o que acontece lá no kite, né? Isso o cérebro demora um pouco para entender. Beleza? Aí tem a questão também do depower, que o aluno fica querendo, e aí, a barra é para cima, a barra é para baixo, a barra é no meio, como é que eu faço para puxar, como é que eu isso? Então, aquilo demora um tempo. O que acontece? Todos esses fundamentos que eu falei, né, de você treinar sua janela de vento, de você treinar seu body drag para downwind, perpendicular, upwind, recuperar a sua prancha, redecolar o kite, já estava esquecendo, redecolar o kite quando ele cai na água. Gente, muito boa tarde aí para quem está chegando, tá? Só para não perder a linha de raciocínio. Então, redecolar o kite. Cara, esses são fundamentos no qual, apesar de você estar aprendendo cada fundamento desse, sabe o que está acontecendo? Antes de aprender o fundamento, o seu cérebro já está aprendendo a controlar o kite. E isso é fantástico e passa desapercebido na cabeça de vocês. Junta isso tudo que eu falei e fala, quando você pula etapas, literalmente, você se prejudica na hora do alter start. Prejudica. Por quê? Porque não deu tempo de você aprender a comandar o kite ao ponto da maturidade de controle, vou chamar assim de maturidade, para aquela hora lá do alter start.
Então você está se ferrando em duas coisas. Uma, em não aprender os fundamentos. Porque algum de vocês pode estar pensando, porra, mas o que tem a ver? Eu posso não saber recuperar minha prancha, mas eu posso saber andar no meu alter start. Eu posso saber dar o meu alter start perfeitamente. Beleza? Estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Não só vocês estão deixando de aprender o que te faz de você um kitesurfista, que são o fundamento, mas o fato de você pular etapas, você está tirando minutos que o seu cérebro tem para aprender a controlar o kite. Para quando chegar lá no alter start, cara, você tá bem, você tá controlando bem o seu kite. Então, gente, por favor, não vá na ansiedade de ir pro alter start e pular etapas, porque você vai ter muita dificuldade e vai falar como muitas pessoas falam que o kitesurf, o alter start é difícil pra caramba. Mas o que tem por trás disso, né? O que você deixou de fazer? Aonde estavam os problemas? Você vai me dizer agora dos 3 que a gente vai falar agora. Beleza? Então tá. Então entenderam? Esse é o primeiro erro. Cara, faça os fundamentos. Instrutores, por favor, não sejam... olha eu aqui falando, quem sou eu, né? Vamos dizer assim, para falar alguma coisa para vocês. Mas dê muita importância aos fundamentos do kitesurf para os seus alunos. Body drag, redecolar a prancha, areia, entender janela de vento. Deixe eles o máximo possível controlar o kite. Vocês controlem o máximo possível o kite. Porque isso vai fazer o seu cérebro entender. Depois de muito tempo, quem já é kitesurfista que está aí, sabe que controlar o kite já é algo que o teu cérebro não entende. Você já faz inconscientemente o controle dele. Mas no início não é assim, cara. Não é assim. As pessoas dão bypass nessas paradas e aí depois reclamam que o alter start é difícil. Porque você quer pular ensinamentos e chegar lá, né? Que nem diz o cara lá naquele filme lá do Tropa de Elite, né? Vai dar merda! Não tem jeito, vai dar merda! Então é isso. Primeiro, não pule as etapas, não só pelos fundamentos que são muito importantes para te fazerem um kitesurf, eu sempre costumo falar, deslizar em cima da prancha não é ser kitesurfista, tá? Então, os fundamentos que te fazem um kitesurfista e o tempo que você vai levar para aprender cada fundamento que você está aprendendo antes de aprender o fundamento, em conjunto, em coprodução com o fundamento, a controlar o kite. Primeira coisa que você tem que ver. Então veja, se você que acha o alter start difícil, vê se você passou por essas etapas direitinho. Ou se você fez 2 horinhas de kite, ó, quis ir para cima da prancha. Qual é o aluno aí? Qual é o aluno? Diz aí, bota aí nos comentários para mim, a galera aí, por favor. Só para quem tá começando agora e quem tá aí na live, que já é kitesurfista, para quem tá começando agora se tocar. Quem é aí que quando fez a aula, isso é para quem não fez ainda, quem é que tá aí que quando fez a aula de kitesurf, a aula prática de kitesurf, não ficou falando pro instrutor, que horas que a gente vai pegar a prancha? Quando é que eu vou pra prancha? Na próxima aula eu vou pra prancha? Quem é que nunca fez isso, né? Sabe por quê? Porque eu fiz, eu tava super ansioso para ir pra prancha. Mas não se esqueçam da importância que vocês precisam dar para isso. Beleza? Vamos pular? Vamos pra segunda? Essa segunda também, eu não vou subestimar não a galera, sacou? Mas essa é um pouco, para quem tá começando, é um pouco mais difícil de entender, mas é muito legal se você entender essa aí. Né? Tá vendo? A galera é foda, cara, não tem jeito, a galera fica ansiosa para pegar a prancha. Não tem jeito. Só que isso te atrapalha um pouco. É óbvio que tem um e outro que não atrapalha, cara. Isso é normal, mas eu costumo me basear pela média, não por eu ser mediano. Porque você que tem que sair da média depois que você aprende os fundamentos. E depois nós estamos aprendendo os fundamentos. Então, querer sair da média antes de aprender os fundamentos é jogar com a sorte. Não é ser mais esperto ou tentar ser mais efetivo. Não, é jogar com a sorte. Essa é a minha opinião. Beleza? Desse jeito mesmo. Pois é, a gente fica muito ansioso, tá vendo? A galera que tá aí, tá vendo? Olha lá, ó, é normal, porque todo mundo passa por isso. Quem instrutor aí sabe o quanto escuta isso dos alunos. Quando é que a gente vai pegar a prancha? Então, se liga nessa aí. Primeiro. O segundo, cara, pra mim é um mindset que eu costumo passar muito pros meus mentorandos, muito pros meus alunos. E quando você entende isso, tá? Tudo fica mais fácil na hora do alter start. Tudo fica mais fácil no alter start, tá? Que é o seguinte, o relógio,
né? O relógio ele já é meio-dia, 11 horas, 1 hora, 2 horas, que muitos instrutores dão aula assim, ó, joga o kite para 1 hora, meio-dia, bababá, bababá. Não entro no mérito dessa questão, não estou entrando nesse mérito da questão, mas em muitas horas, em muitos momentos, isso vira uma coisa, para mim, na minha cabeça, chamado receita de bolo. Enquanto vocês estiverem procurando uma receita de bolo para aprender o Alter Start, aonde o kite tem que passar, em qual local que eu dou o movimento, se é mais rápido, se é puxando a barra, se é soltando a barra, enquanto você estiver buscando esse tipo de informação, esse tipo de padronização para o Alter Start, a possibilidade de você errar ele será muita. Muito. E para quem não entendeu, eu vou começar a explicar isso agora para vocês. E é muito legal vocês terem isso na cabeça. Gente, por mais que alguém queira passar uma receita de bolo para vocês, entenda. Kitesurf, o Alter Start do kitesurf não é uma receita de bolo. Por quê? Simplesmente por uma coisa. Mais detalhada a resposta. Seu peso é único naquele momento. Seu kite é único o tamanho dele. Mas o vento, gente, varia. Que nem diz os colegas meus, varia! O vento varia! Sacou? Então, o que eu quero dizer? O Alter Start, para você ter eficiência nele, você tem que imprimir uma tração inicial que é maior do que a tração de deslocamento, ok? Ideal, né? Não precisa ser nem tão ideal, mas se você colocar muita tração na arrancada, você vai ter uma tendência a cair para frente. Se você colocar menos do que o ideal, a tendência vai ser que você não saia da água. Então você precisa ali de uma tração ideal. Isso é fato. Faz sentido para vocês? É fato. Ou você cai, ou você fica para dentro. Tudo bem que ir mais para frente tem outros, não é o caso da aula agora, mas você tem outros detalhes que podem te fazer não cair para frente, mesmo se você exagere no comando. E isso, não gosto de falar muito isso não, porque confunde um pouco a cabeça dos iniciantes, é o que a maioria dos kitesurfistas experientes fazem. Ele solta o braço no kite pro comando, literalmente o cara solta o braço, ele não dá um comando tranquilo, e aí ele tem a habilidade para aquela tração ele se posicionar de uma maneira certa, colocar a direção certa, trabalhar o depower para sair. Isso é o que a maioria dos kitesurfistas já com experiência. Mas não é o caso de quando você está começando. Então deleta o que eu falei, só para vocês entenderem. Então no início o que você precisa é uma tração ideal para sair. É assim que se começa a dar o teu Alter Start, é assim que se começa a velejar no kitesurf. Show? Então tá. Então partindo desse princípio, gente, se você tem três variáveis nas quais você, dessas variáveis aqui, tem que te imprimir uma tração certa, duas são fixas e uma varia, entendeu? Uma varia, para vocês não esquecerem de mim, lembra? A Maria falou varia, uma varia, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A posição não é a mesma, o comando não é o mesmo, a barra não é a mesma. Então você busca uma receita de bolo, quando eu falo. Você busca um trajeto. Olha, o kite tem que sair um pouquinho para lá, para compensar. Depois ele vai descer aqui até a altura X, e aí depois ele vai voltar. Eu vou fazer a receita de bolo, tá? Olha, ele tem que ir um pouquinho para lá, o contracomando, para quem segue igual ao varejo. Depois ele vai descer aqui, nessa posição. A água tá aqui, né? Quando chegar nessa posição aqui, eu vou voltar com ele. E aí o cara fica querendo copiar aquilo ali. Sai de meio-dia, vai para 1 hora, joga até as 3, volta para as 2 e aquilo fica na cabeça do cara como uma receita de bolo. Gente, é furada isso. É óbvio que você tem que entender o que você precisa fazer com o kite. É óbvio. Contracomando, jogar na janela de força, depois tirar um pouco de pressão dele. Isso você tem que saber. Isso é uma receita. Mas, cara, eu falo assim, ó, jogar o kite na janela de força é totalmente diferente do que eu falar, olha, tem que ser aqui no meio,
tem que ir até a posição tal e depois voltar. São coisas completamente diferentes. Então, o que você tem que entender é o quê? Que o kite tem que passar na janela de força para te dar tração suficiente. Logo que você sair, você tem que tirar ele da janela de força e para a região de força ali mediana, que está ali mais ou menos em torno dos 45 graus. Então, isso você tem que entender. E eu vejo muitos alunos com essa história, ele não entende direito a questão do relógio e fica querendo dar aquele comando. Receita de bolo. Outra receita de bolo que a galera segue muito. Puxando a barra. Quantas e quantas vezes a galera fala: ah, Alter Start puxa a barra, não puxa a barra no início, puxa a barra no final. E aí, o que eu faço? Qual é a receita de bolo para isso? Gente, não tem receita de bolo. Não tem segredinho, cara. Não tem. Você tem que saber o que você está fazendo. Tá? Ah, Júnior, mas como eu sei o que eu estou fazendo, né? Porra, comecei agora. Cara, só o fato de você não buscar uma receita de bolo já vai ser muito bom. Eu vou dar uma palhinha também no final como é que tem que ser a sua cabeça para isso aí, tá? Para não buscar uma receita de bolo, e sim uma formatação, eu vou chamar assim, do seu Alter Start, tá? Então, beleza. Então, barra, gente, é outra coisa. Eu vou contar uma que para mim as coisas funcionam assim, e quando eu passo para os meus mentorandos isso, tá? As coisas funcionam muito melhor, tá? Gente, kite, tração de kite para aluno é posicionamento em janela de vento. Eu não concordo, tá? Essa é a minha forma de ver o kitesurf, tá? Eu não concordo com o aluno trabalhando The Power. Não concordo. O aluno ele tem que trabalhar o kite na janela de vento. Em um segundo momento, ele vai juntar janela de vento com The Power. Cara, se o cara mal sabe posicionar o kite na janela de vento ainda, tu ainda vai botar mais uma variável para ele ficar se enrolando ali, além do controle aqui, para posicionar o kite na janela de vento, ele ainda vai ter que ficar se importando com o The Power? Não, galera. Não se importe com o The Power. Comece a pensar no The Power só na hora que você estiver em deslocamento já em cima da prancha, ou seja, já em outra etapa. A partir dali, porque quando você trabalhar bem a janela de vento e o The Power, meu amigo, você já está velejando. E antes de você velejar, você precisa dar o seu comando de Alter Start, precisa aprender coisinhas mais básicas antes de velejar. Então, gente, posição da barra, meia barra. Não é barra nem grudada e nem braço esticado. Braço semi-esticado. Ah, Júnior, ficou um pouquinho do meio. É por causa do tamanho do seu braço e usa um pouquinho do meio. Braços semi-flexionados. Por quê? Porque aquilo ali vai te obrigar a usar a janela de vento. A barra, ela aumenta a tração e diminui a tração, da mesma forma que a posição do kite na janela de vento também aumenta e tira a tração. Então não junte as coisas no primeiro momento, beleza? Então esqueçam receita de bolo, porque numa mesma hora o vento está diferente. Na aula que você deu que acertou o seu Alter Start, quem nunca passou por isso também? Num dia o Alter Start está entrando, chega no outro o Alter Start não está entrando. Isso acontece com todo mundo no início. Ou eu estou mentindo? Acontece com todo mundo. Tem um dia que está ótimo, que o Alter Start está... Nossa, aí tu chega no outro dia, no outro treino, fudeu. Não entra, tu cai, afunda, não sai. Por quê? Porque muito provavelmente naquele dia que estava acertando, com aquela velocidade de vento, você criou uma receita de bolo na sua cabeça. O vento mudou, acabou. E eu vou explicar agora para vocês por que acabou. O vento tem uma velocidade X, ok? Então quando você bota o kite, olha, esse aqui é o posicionamento do kite. Então se você jogar o kite bem aqui na frente do seu nariz, ele vai ter uma tração. Se você jogar ele mais aqui para o lado, ele vai ter outra tração. Quanto mais para a zona neutra ele tiver, menos força, menos tração inicial ele vai te dar. E aí, se você achar uma posição perfeita, vamos supor que naquele dia você dá um comandão pesado, ele desce aqui na frente e você está saindo, que é uma beleza. Na próxima aula o vento está maior. Quando você dá o comandão aqui na frente, meu amigo, acabou. Você vai ser derrubado. A probabilidade de você ser derrubado vai ser muito maior. Por quê? Porque naquele dia, com o vento um pouquinho maior, você é o mesmo cara. O kite é o mesmo kite. Você tem que tirar um pouquinho de tração, então tem que ser um pouquinho mais para o lado.
beleza? Então, se liguem nisso aí. E o que eu faço? Qual é a dica que eu tenho para dar? Ah, tá, não é receita de bolo, então vou fazer o quê? Primeiro, o mindset do movimento. E segundo é o seguinte, sempre tenta da menor força para maior força, ou seja, vamos supor que você está indo para lá, tá? Só para ficar claro, sempre tenta o mais para cá primeiro, mais para cá, até a hora que ele começar a te tirar da água. Por que isso? Por que não ao contrário? Porque quando o kite não te tira da água por pouca tração inicial, sabe o que acontece? A prancha não sai do seu pé, você não cai, não tem que recuperar a prancha, muito provavelmente não vai cair o seu kite na água, então você consegue refazer o teu alter start, o comando do alter start muito mais vezes sem cair da prancha. Então é melhor você partir com menos força até encontrar a força do que o contrário. Você dá um comandão aqui no meio e para ver se cai ou se não cai. Deu um comandão do meio, tomou um puxão, caiu, aí tem que recuperar a prancha. Torna o seu aprendizado menos eficiente, porque você tem que aproveitar as suas horas ali, principalmente se você estiver fazendo aula prática, pagando por hora, cara. Então você tem que tomar esse cuidado aí, tá bom? Então beleza, essa era a dica que eu queria dar. Vamos para a terceira, já entenderam, né? Olha, fundamentos, receita de bolo, são coisas que podem estar tirando aí a sua eficiência no teu alter start. Show? Terceira, essa então, meu amigo, essa aí é matadora. Matadora de aluno. Mata tudo isso. Matadora de aluno. Mata o aluno, acaba com o aluno, bota aluno para desistir do kitesurf, bota aluno triste, bota aluno sem dormir, bota aluno de tudo que é jeito, essa terceira que eu vou falar. Inclusive, fode o teu alter start, né? Fode o teu alter start. É a que mais fode, é a que mais dá problema. No deslocamento, então, essa, putz grilo, essa que arrebenta o deslocamento de tudo que é jeito. Então, eu vou falar para vocês o que é a terceira coisa. Gente, é o vento. É, isso mesmo. Gente, vento quando não está adequado para aluno e o alter start é uma merda. Se liga nisso que eu tô te falando. Você precisa de um vento adequado. Por quê? Fica muito mais equilibrado o teu comando, fica muito mais perceptível para você encontrar ali o kite, porque além do ângulo, você tem que saber até onde ele vai. Quando o vento está perfeito, é uma coisa já mais próximo da receita de bolo que você quer. Sacou? Tá vendo como é que as coisas se encaixam? Tempo, receita de bolo e a velocidade do vento. E aí, o que é um vento adequado? Né? Vou falar mais uma vez para vocês. O kite, velejo, peso do seu corpo, tamanho do kite e velocidade do vento. O tamanho do kite em relação ao seu corpo deixa você andar numa amplitude aí da janela de vento, ou seja, o teu kite anda até esse vento mínimo e até esse vento máximo. Quanto mais no meio você tiver aqui, melhor. Transformar isso para números. Você tem 90 quilos, tem um kite tamanho 12 e você sabe que você anda bem de 15 nós a 22 nós. Com esse kite dá para você andar. No caso de você ser um cara experiente. Tá? No caso, você... Agora, você aluno, você vai andar próximo dos 15 ou próximo dos 22 com kite 12 tendo 90 quilos? Não, galera. Não vai. Vai ter problema no alter start. Vai ser difícil. Muito mais difícil se você estivesse ali na coluna do meio nos 17, 18 nós. 18, 19 nós. Porque ele está muito mais próximo da eficiência máxima do seu kite para aquele vento. É o ápice dele. Para kitesurfistas experientes, isso se transforma em conforto. Para kitesurfistas aluno, isso traduz em eficiência no velejo, ou seja, conseguir velejar mais rápido. E aí o que acontece? Quando você trabalha nessas extremidades, com pouco vento então, meu amigo, é foda. Literalmente é foda. Porque é outro mindset, é outra jogada, é outra agressividade no comando, é outra trajetória que você tem que dar na sua prancha. E já quando tá vento muito forte, também acontece isso. Né? O seu kite, aí você já não pode quase descer com o kite, mal ele começa a virar, ele já te tira dentro d'água, você não pode ir muito lá embaixo. É um mindset mais hardcore para o aluno.
Então, gente, quando o vento não tiver bom, não coloque a culpa em você, porque isso fode o teu alter start. Fode, deixa tudo mais difícil para você. Então, pô, Júnior, então quer dizer que quando o vento não estiver perfeito, eu não vou fazer minha aula? Não. Não. Primeiro que você estiver na tua aula, ele tem que compensar a não perfeição do vento com um kite adequado para isso. Sendo que nos limites de muito alto vento, independente do tamanho do kite, nos limites muito baixos, eu estou falando 12, 13 nós, e lá depois acima de 25 nós, essas extremidades, independente do kite adequado para o seu peso, também vai ser uma merda. Porque um kite lá embaixo, e o cara tem que aumentar muito o kite para você andar, é um kite mais lento, ele trabalha devagar, o comando na sua barra tem que ser mais agressivo, o time do kite é outro. Quanto maior o kite, mais lento ele é. Quanto menor o kite, mais rápido e arisco ele é. E esse excesso de lentidão aqui para pouco vento e o excesso de rapidez lá acima dos 25 ventos, mesmo você usando um kite adequado, isso torna muito difícil também para você que está começando. Depois, gente, isso vai passar. O que eu quero de vocês é o seguinte, porra, eu fui para lá, fui fazer o meu alter start e o que aconteceu? O que aconteceu? Deu certo ou não deu certo. Se não deu certo, entenda. Aí você primeiro vai se perguntar, eu fiz os fundamentos direito? Passei tempo voando com kite direito? Tá? Normalmente são... Júnior, quanto tempo então, Júnior? Alguém deve estar perguntando aí. Quanto tempo, Júnior? Então vamos falar. Vamos supor que você... É uma média, tá? Tem lugares que são 8, tem lugares que são 12, mas eu acho que uma grande média, uma boa aula, são 10 horas de aula. 10 horas de aula, 2 horas de aula, não passa de 2 horas de aula por dia não, tá, gente? Por favor, por mais ansioso que você esteja. Na terceira aula você não é mais ninguém. Acabou, teu cérebro não funciona direito. Quem joga futebol e sabe quando tá muito cansado, a bola não vai onde você quer, tá? Eu não jogo futebol não, mas eu sei disso. Então, se liga nisso. Tá, galera? Não façam essa parada aí. Não... Toca o barco. Toca o barco nessa porra aí. Tá? Então fica ligado nisso aí. Então é isso. Olinda, Candeias, grande garoto. Mora em Olinda, que maneiro. Então, gente, vamos tocar esse... Vamos prestar atenção nisso, ó. Fiz a quantidade de hora certa, se quando não estiver dando certo. Lá no teu início, lá no teu alter start. Passei tempo voando corretamente com kite? Se pergunta isso. Se não perguntou, vai fazer body drag. Vocês não fazem ideia de o quanto body drag faz um kitesurfista. Vocês não fazem ideia de como um body drag te ajuda no alter start, te ajuda como kitesurfista, te ajuda a entender a janela de vento. Por quê? Porque você tem que entender a janela de vento parado na areia, sentado com um kite pequeno. Mas no body drag, você está em deslocamento. Quando você está em deslocamento com kite na água, cara, o teu cérebro começa a entender aquela posição do kite. O cérebro começa a entender o que você tem que fazer com o kite. O que acontece quando o kite vai para cima? O que acontece quando o kite vai para baixo? O que acontece quando você movimenta o kite mais rápido? O que acontece no seu deslocamento quando você movimenta o kite mais devagar? Gente, body drag é o maior professor que vocês possam ter de kitesurf. E outra coisa, o body drag, para quem não tá entendendo o vento, não sabe se o vento tá fraco, se o vento tá forte. Júnior, não sei essa porra, não tem anemômetro, não tem biruta aqui, não tem ninguém para me dizer porra nenhuma. E como é que eu vou saber se o kite eu vou ter que botar ali, eu vou ter que botar lá? Cara, vai fazer body drag. Porque quando você faz body drag, você vai começar a entender a posição do kite ali. Body drag fluido. Tenta botar fluidez no teu body drag, pá, supermanzinho ali. E aí você vê a posição do kite. Aquela posição quando você tá fazendo body drag, muito provavelmente é a posição bem parecida quando você estiver velejando. E o cara não entende isso. Acha que body drag é coisa de... é chato. Sacou? E não, vai lá e faz muito body drag, que é um grande professor para você que está começando. E body drag é uma coisa que você vai usar pro resto da vida. Pro resto da vida. Eu, quando caio na minha prancha, eu já caio de Superman já para recuperar minha prancha, entendeu? Body drag você vai usar pra tua vida inteira, para quando você estiver enfurada, para recuperar a sua prancha, para tudo, né? Tudo você vai usar body drag na sua vida. Então aprenda bem esse fundamento, cara. É muito importante, tá? Então, beleza, as 3 coisas. A receita de bolo, vê se você está usando a receita de bolo, se não estiver dando certo, se a tua receita que você está usando para aquele momento é certa. E a segunda é se o vento tá legal. Respondeu essas 3 perguntas, meu amigo? Então, ó, continua que você está no caminho certo, só que aí ganha só hora de voo, porque é normal você ter um time de aprendizado, né? Não é que você vai fazer tudo certo e que você vai acertar da primeira vez, mas não é, tá? Mas seguindo isso aí, gente, as 10 horas são suficientes sim para te botar em pé em cima da prancha.
Literalmente. Beleza? Então vamos lá. Vamos às perguntas. Deixa eu começar aqui no YouTube, que tá mais organizado aqui do Instagram. Tá voando. Vamos lá. Pô, João Gomes, Karine, Eduarda, seja muito bem-vindo. Sayonara, a barra é a mesma. A diferença se dá nos kites 4 e 5 de linhas. Isso, garota. 4 ou 5 linhas. Vamos lá. Detalhinho, 4 ou 5 linhas para quem tá começando. Taquinho, cumbuco, show. Queria que essa live tivesse acontecido antes de eu começar a aprender. Pois é, porra, pular as etapas faz muita diferença. Tá aqui a Sayonara falando. Faz mesmo, gente. A ansiedade mata muito kitesurfista aí. Mata que eu tô falando, desculpa, não é acidente não. Mata do cara desistir, do cara achar que é difícil demais, do cara achar que não é ele. E nada mais é do que a ansiedade dele querer pular todas as, né, antes de peidar bombom, vamos peidar bala primeiro. Não dá pra peidar bombom assim logo de primeira. Vamos peidar bala, depois a gente peida bombom, né? É por aí. Vamos lá. O tamanho da barra muda de acordo com o tamanho do kite? Cara, é os detalhinhos aí. Vamos lá, olha só. Os fabricantes dizem isso, eu gosto muito do que os fabricantes falam, tá? Mas isso vai fazer muito pouca diferença para você, tá? Vai fazer diferença lá nos extremos, num kite muito pequenininho e num kite muito grandão, tá? Quanto menor um kite, menor é a barra. Eu vou explicar rapidamente isso aí. Cara, um kite muito grande, ele é mais lento. Você tem que ter mais agressividade no comando. O que eu posso falar em outras palavras em agressividade do comando? Você tem que ter uma alavanca puxando uma das linhas, uma das pontas, maior quando o kite é grande para ele poder virar. Ele é igual um Boeing, né? Ele vai... ele vira grandão. Eu só tô falando lá kite 15, 14, 16, 17, tá? Você pegar um kite que precisa de uma alavanca maior, mais rápida e mais agressiva, quanto maior a barra, vocês entendem o seguinte, aqui é a barra, né? Então ela tá aqui no meio do teu chicken loop. Quando você puxa ela, ó o deslocamento que isso aqui dá. Se a barra é pequenininha, o deslocamento daqui, ó, é muito menor. Então o que acontece? Se você pegar um kite grandão desse com uma barra pequena, você vai ter dificuldade. 5 centímetros a mais, 5 centímetros a menos. A mesma coisa acontece lá no kite pequenininho. Gente, tem gente que às vezes quer velejar. Eu mesmo tenho um kite 7, que eu velejo ele com 28, 29 nós, tá? Kite 7 pra mim. Cara, quando tá com 28, 27 nós, o kite é igual um mosquito, cara. Dá um toquinho aqui, cara. Dá um toquinho aqui, cara. O kite fica muito arisco e muito rápido. O que acontece? O fabricante diz, cara, usa uma barra menor. Por quê? Como ele está muito rápido e é muito arisco, você tem que ter menos agressividade, você tem que ter menos deslocamento aqui, ó, para puxar a linha do lado que você quer. Porque nada mais, nada menos do que a barra, quando você faz assim, ela puxa a linha de comando, né? Então, tem essa tendência, mas o que eu falo para vocês que estão começando, que vão usar, dificilmente vão estar usando, quem está começando vai estar usando um kite 6 ou 7, ou vai estar usando um kite 15, 16 ou 17. A não ser se você for muito pesado ou se você for muito levinho. Mas você vai estar usando ali entre 8 e 12. Essa é a média da grandes kitesurfistas que tem entre os leves e os pesados. Você vai estar usando ali entre 8 e 12, 13. Gente, isso aí é detalhinho. Não vai mudar a eficiência de velejo de vocês. Não fica paranoico. Tem um monte de outras coisas aí para vocês se preocuparem com isso, tá? Porque a galera vê gente de altíssima performance, cara, manobra, que o cara tem que dar o comando certo, no tempo certo, a barra pequena para passar por trás das costas, ou então o cara que faz a kite wave de alta performance, que o cara precisa ter uma barra assim, que quando ele vira, ele trabalha só com uma mão só, então é melhor a barra ser grande, porque a maior parte do tempo ele tá com uma mão, controlando o kite com uma mão só. Cara, tem uma série de coisas que é high performance, galera, é outro nível e não vai fazer diferença. Sabe aquele negócio dos 80-20? Né, dos 20, os 25% do que você tem que se preocupar que vão gerar 80% do resultado. Não adianta você olhar para os 80% do que você tem que aprender, que esses 80% só vão gerar 20% no seu resultado. É meio louco, mas quem entende essa parada de curva ABC pegou isso aí. Tá? Então, você tem que se preocupar com o que é importante, com o que vai fazer diferença. E tamanho da barra não vai fazer diferença. Tamanho da linha não vai fazer diferença. Pode chutar, pode tacar pedra, pode jogar ovo aí, né? Old school, galera. Não tem essa história. Sacou? Isso aí é muito bom para quem tá em high performance, para quem vai. E aí eu vejo alunos que mal sabem ficar em cima da prancha, estão preocupados se o tamanho da linha do kite deles está bom. Não, galera, tira isso, esquece isso da tua cabeça, deixa essa parada para uma outra fase. Não pule etapas no mundo do kitesurf.
faz o que você tem que fazer, seja ali, ó, hardcore na tua parada, beleza? Então é isso aí, deixa eu ver outra aí. Entendeu, o tamanho da barra muda de acordo com o tamanho do kite, sim, nas extremidades ali no meio, fica na barra zona padrãozona mesmo ali, tá? Fica de boa. Olha lá no site do fabricante e vê aí. Pega uma barra normal, vamos dizer, nem a grande nem a pequena. Muitos deles só tem 2 tamanhos. Sempre opte pela grande, tá? Esse é o que eu aconselho normalmente, tá bom? Emanuel, por isso a importância de um bom instrutor honesto. Isso é sempre, cara, instrutor honesto, seja para o kitesurf, seja para qualquer coisa que você faça na vida. Honestidade é uma das maiores coisas assim. Assim que acabar essa quarentena, vou fazer um curso aqui na Barra da Tijuca. Ah, já ouvi falar que os ventos daqui são pesados. O vento atrapalha muito o aprendizado? Olha, cara, para mim, vou falar para você, Alexandre, eu posso falar um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de cadeira, porque tu tá falando aqui do quintal, né? Então é o seguinte, não acho os ventos pesados aqui, como a galera fala, né? Um vento um pouquinho mais frio do que o Nordeste. Isso faz diferença também, tá? A galera que veleja no Nordeste, veleja aqui. Eu aprendi isso na prática e depois trocando ideia de corredor, de areia, né? Que a ficha caiu. Mas o que acontece? O vento aqui no Rio de Janeiro é mais frio, por exemplo, do que o vento no Nordeste. Quanto mais frio é o vento, mais tração ele exige. É igual, por que o balão sobe, né? Porque você aquece o ar, as moléculas ficam leves, mais leves do que o ar que está por fora, então ela tende a subir. Então o ar, quando está mais quente, que os ventos no Nordeste são muito quentes, eles tendem a tracionar menos do que o vento aqui. Se você está falando isso aí, que eu não acredito que seja isso não, mas se for bacana, realmente, mas é uma diferença um pouco aí imperceptível. O vento pesado, que eu acho que você quis dizer aí, é que são ventos fortes. Não, na Barra da Tijuca não são ventos fortes. Uma vez ou outra você vai ter ventos fortes, tá bom? E o vento atrapalha muito o seu aprendizado? Atrapalha se ele não estiver adequado ao seu peso e ao seu equipamento. O que mais atrapalha em você na Barra da Tijuca é o tipo de mar, o tipo de onda, a forma que você tem que entrar. Ali é muito hardcore, apesar de ser um velejo maravilhoso, um dos lugares que eu mais gosto de velejar, mas para aluno, na minha opção, não é lugar de se aprender kitesurf Barra da Tijuca. Em raríssimos dias você vai encontrar um mar bom para aprender kitesurf. De cada 10 você encontra um, no verão em alta temporada. Então eu te aconselho fortemente em procurar um lugar mais tranquilo para você aprender kitesurf, porque ali é fundo, tem correnteza pra caramba, tem ondulação pra caramba, tem gente pra caramba na água e é bem pesado aprender na Barra da Tijuca, tá, Alexander? Fica ligado nessa parada aí, meu irmão. Tô querendo muito aprender, mas eu só peço 53 quilos. É possível? Lógico, André, que é possível. Eu acabei de falar, você pode usar um kite 6 aí, talvez um kite 5, dependendo se você é do Nordeste. Não existe isso não, tá? Você veleja muito bem aí com 50 quilos, tá? Flavinha, se tiver aí na coisa lá de Portugal, cara, tem também aí seus 51, 52 quilos aí, veleja de boa, tá bom? Isso aí é besteira. Mito, não existe isso não, tá? Nem muito leve, nem muito pesado. Trapézio fechou na tua cintura, arrumou um trapezinho, deve ter uns trapézio PP, SS, pequenininho, se você é pequenininha, né, daquelas tipo mulheres pequenininhas, arruma um trapéziozinho pequenininho, pode até ser um infantil, nem sei se existe essa parada, mas um SS, fechou na tua cintura, certamente vai ter um kite ideal para você velejar. Show? Vamos lá, deixa eu agora olhar aqui um pouquinho e dar atenção pra galera do Instagram. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vamos lá, Jardim. Quando faço isso, rodo e fico de costas pro kite. Isso é uma das coisas que realmente acontece aí. Quando você tá com kite em meio-dia, se você tá no mar com correnteza, uma das coisas que atrapalha muito o aluno é isso. A dica que eu tenho para te dar aí, Vandim, é o seguinte, ó. Primeiro, todo kitesurfista tem que saber controlar o kite com uma só das mãos. E uma das coisas porque o tempo inteiro você vai usar, quando você estiver na areia, você tem que estar segurando a sua prancha, quando você estiver fazendo body drag, você tem que estar fazendo Superman, quando você vai recuperar a sua prancha, então você tem que saber controlar o seu kite com uma das mãos. Inclusive antes do outer start, parou seu kite ali em meio-dia, segura o kite com uma só das mãos, no meio da barra, que essa porra de um outro erro que o aluno sempre faz, que é segurar no canto da barra, assim, ó, barra segura mais pro meio da barra, te dá muito mais controle, muito mais firmeza. Principalmente para quando você solta uma das mãos, ok? Então segura bem no meio da barra, bem juntinho ali, ó, bota a mão colada ali no cabo ali do depower, né, na linha ali do depower, bem juntinho ali. E aí o que você vai fazer? Se você estiver rodando para um lado, você vai usar a outra mão que está solta, ó, como remo para te colocar. Então, ó, você tem que, ó, usar ali, ó, se você ainda não tem. Isso o que acontece? Porque o aluno fica muito tempo parado.
olhando para o kite, esperando o momento certo, pensando no que vai fazer. Esse pensamento é que faz com a correnteza você se deslocar para os lados. E outra coisa, não está certinho, meu amigo, não esperou a posição certa do alter start, você que está começando, já era. Catabudo. A probabilidade de você acertar o seu alter start é muito pequena. Então se centraliza. Então centraliza e tenta dar o comando mais breve possível que você tiver. Evita ficar muito tempo com o kite ali em meio-dia. Inclusive ele tem até você corre até o risco dele estolar, tá bom? Então toca o barco aí. Vamos lá. Essa é a mesma. Vamos lá. Eu tentava dar o alter start com atração alta e só caía. Pois se você se posicionar bem com a tração alta, ou seja, com a perna da frente ao movimento bem esticada, com o corpo para trás, como se estivesse numa posição de cabo de guerra, muito provavelmente você consegue isso sim, tá? Quando colocava menos tração, ia mais tranquilo. Pois é, aí cada um pega um time, né? Tem gente que gosta de sair mais na pressão, tem gente que gosta de sair mais devagar. Tem uma série de coisinhas aí, isso aí muda. Você tem que entender o seu time, cara. Cada um tem o seu time. Né? Não tem receita de bolo, mais uma vez, não tem receita de bolo, né? Vamos lá. Tenho 60 quilos e meu kite é onde? Pra mim é grande? Olha só, Victor Lins. Eu gosto muito de falar isso, às vezes parece chato, cara, mas vou usar a sua pergunta, tá, Vitor? Para ajudar as outras pessoas, literalmente, tá? Por favor, eu não tô de forma nenhuma te agradando, muito pelo contrário, eu agradeço a sua pergunta. Mas isso é o que acontece na maioria dos casos, e é por isso que os alunos não vão para frente muitas vezes. Você vê, o cara tá começando, ele tem um peso e ele tem um tamanho de kite. E aí ele me pergunta, olha, meu peso é esse e o meu kite é esse. Tá bom para mim? O que eu quero que vocês entendam com essa pergunta? Eu quero que vocês entendam o seguinte, cara, o aluno não se preocupa com vento, cara. Vento é uma coisa que está fora do radar do aluno. O aluno não se preocupa com vento. Só para você ter uma ideia, Victor, eu não consigo nem te responder essa pergunta. 60 quilos, kite 11. Tá bom, mas e o vento? O vento é 12 nós, eu vou dizer assim, não presta. O vento é 30 nós, eu vou falar, cara, grande demais. Deu para entender? Sempre na cabeça de vocês tem que estar vento. Aluno acha que peso tanto, kite tanto, peso tanto, kite tanto. Não, gente, por favor. Aluno tem que se preocupar muito com vento o tempo inteiro. E é a coisa que eu mais vejo. Então, Vitor, obrigado aí pela sua pergunta. Usei ela para enfatizar o fato de quem está começando deixa de lado o motor do kite, cara. É a mesma coisa assim, gente, vamos aprender a dirigir, mas não liga o carro não. Né? Vamos botar ele na ladeira ali, aí tu fica tentando passar marcha, mas com o carro desligado. Não dá para aprender kitesurf sem se preocupar 150% das vezes com vento. Na hora de entrar, na hora de sair, na hora de olhar sua previsão, na hora de comprar o seu kite, na hora de comprar o segundo kite, o tempo inteiro você tem que colocar o fator vento no meio. Sem vento nós não somos nada. Só o peso, só o kite não serve para nada. Entendeu? Então, se liguem nisso, gente. Por favor, quem está começando, preste atenção o tempo inteiro. Faz tabela. Toda vez que você for treinar, procure. Se você não sabe, se você não tem um anemômetro, se você não tem com quem perguntar, ou pergunta para alguém, cara, quanto é que está o vento hoje, mais ou menos? Tá? Ah, hoje tem isso, tem aqui, tá. E aí vai anotando, ó, no dia tal, o vento estava tal. No outro dia, o vento estava tal. No outro dia, o vento estava tal. E começa a entender como é que foi o teu treino ali. Teu treino estava bom porque o vento estava baixo, teu treino estava bom porque o vento... O que acontece é o seguinte, você vai 1, 2, 3, 4, 5 vezes, aí tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, tem dia que tá uma merda, tem dia que tu sai frustrado, tem dia que tu sai feliz, mas a velocidade do vento não interessa para você. Você não pensa na velocidade do vento, você só pensa no seu kite, se foi bom ou se foi ruim. Vocês não associam, né, a performance de vocês, seja no alter start, seja no deslocamento, seja na transição, seja na manobra, seja na hora que for com o vento. E é justamente o vento que faz toda a diferença para vocês, tá? Então se liga nisso aí. Obrigado mais uma vez, tá, Vitor, pela pergunta. Vamos lá. Aí, o outro aqui embaixo, o Bruno falou, depende de onde tu mora. Por quê? Porque além de depender de onde tu mora, tem que depender também da região, do dia, da previsão. É o vento, cara. Tem que saber quanto vento tá na hora ali que você vai velejar, beleza? Agora, o que ele falou tem a ver também com compra. Você tá certo. Na compra, dependendo da região, porque tem um vento mais padrão em cada região, beleza? Vamos que vamos.
Também sou daqui. Ah, show. Bruno, blá, 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 kite, blá, 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 para pouco vento. Aqui, começando, show de bola. Veleja onde? Olinda, Candeias. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se não tem, também já tá quase chegando no final da nossa live, galera. Ich werde kein Orf. Ih, rapaz, agora tem um alemão aqui, meu amigo. Ich werde, não sei, kein Orf. Não sei, não consegue trabalhar, mas você que saca um pouquinho de alemão, meu amigo. Já estudei muito tempo essa porra aí, que eu morei 2 anos na Alemanha, pra quem não sabe também. Vamos lá. Dica para permanecer em pé na prancha. Altas pancadas com pega velocidade? Como é que é? Dicas para permanecer em pé na prancha. Ah, Bruno! Passa, hoje a aula é Otter Start. Tô de sacanagem, tô brincando. Cara, alta velocidade é bom para ficar em pé na prancha se você estiver na posição certa de corpo. Se você estiver com forças equilibradas, não importa a velocidade que você tá, vai ser bom. Literalmente. Alvarez, fala a sua percepção sobre o Evo comparado com outros modelos. Para mim, o Evo é um kite incrível, um dos melhores que tem no mercado. Eu gosto muito se você for um cara abaixo de 70 quilos. Simples assim. Essa é a minha percepção. Se eu tivesse 90 quilos, eu nunca compraria um Evo. E não vou entrar no mérito da questão hoje não, porque a gente já falou com isso pra caramba outro dia aí. Um grande erro também no start, que eu também já fiz, é querer sair orçando. Isso aí porque isso aí é detalhe, né? Eu queria falar nas paradas mais coisas, mas isso aí é mesmo. Porque quando você sai orçando, você sai com a prancha muito para trás e normalmente você sai na posição de freio. Então é muito comum você querer sair orçando logo no início e ficar caindo muito para frente ou não conseguir sair da água, porque a prancha não está na posição certa. O water start saia da wind, depois que você entrou em deslocamento é que você começa a orçar. É assim que se começa o aluno, tá? Eu sei que kitesurfistas experientes já saem orçando, tá? Mas isso não é o comum e você começar por aí é muito pouca eficiência para o teu water start. Show de bola. Pernambuco, vento é foda para Pernambuco é foda para vento. É mesmo, é bom demais. 12 nós, aqui tu tira onda com o teu kite. Pois é. 12, se você for leve, né? Mas eu lembro, tipo assim, 13, 14 nós não é um vento que eu gosto. Não é um vento que eu gosto, assim, não gosto. Eu começo a velejar acima de 16 nós, tá? Se eu ver a previsão ali 13, 14 nós, não é uma previsão que me tira de casa, não. Vou ser muito sincero. E aqui na Barra eu velejava com 13, 14 nós. Vim do Nordeste, né? Eu aprendi a velejar no Nordeste, estava acostumado lá a velejar com 16, com 15. Então uma diferençazinha aí de uns 2 nós muda bastante, cara. Bastante, tá? Com esse negócio de vento frio e vento quente. Isso aí é bem... Dá pra ficar atento isso aí, pode fazer uma pequena diferença sim. Por que não o Evo se eu tenho 100 quilos? Não é só pegar o maior dependendo do vento? Eita ferro! Vamos entrar lá. Olha só, quem me explicou isso, tecnicamente falando, e pra mim fez todo sentido porque eu sou um cara pesado, tá? O dia que eu fiz um test drive em 2020, até que tava ventando muito bem. E eu não senti tanta diferença não, mas em alguns momentos eu sentia isso, principalmente na hora da transição entre uma rajada de vento e outra, porque eu tava em Portugal e tem muita rajada de vento lá. O que acontece? Para pessoas mais pesadas, as estruturas do kite fazem diferença, tá? E o Evo é um kite delta, né? É um kite mais rápido, um kite mais preciso, é um kite que é um pouco mais de alta performance, por exemplo, do que um Rebel, que é um kite mais estruturado. Então o que acontece? Em certos momentos, principalmente quando o vento está fraco, que quando teu corpo vai para trás e você comanda o kite aqui, ele tende a fechar um pouquinho, sabe? Ele tende a, vamos chamar assim, é difícil falar isso com quem está começando, mas ele tende a abrir o bico, literalmente assim. Então ele é um kite que não funciona muito, não é que ele não funcione, gente, não leva ao pé da letra que eu tô falando. Eu tô falando que para um cara mais pesado, um outro modelo é melhor. Então apesar de ser um kite incrível, se você é pesado, você não vai ter esse incrível todo do kite, porque não é legal. Agora se você é um cara mais levinho, aí essa diferença já fica muito pouco, você aproveita muito melhor aí o seu kite. Se você é um cara mais pesado, eu te aconselho a pegar um kite mais estruturado, por exemplo, um Rebel, por exemplo, um Switchblade, tá? Da Cabrinha, né? Então são kites que tem mais estruturas e são melhores pra galera que tem aí acima de 90 kg. Se você tem 100 kg então, meu amigo, compra não. Acho o Evo o melhor kite que já velejei, eu também. Fiquei curioso, sei que esse não é o tema. Pois é, cara, eu também, o último kite que eu velejei fazendo coisa foi um Evo.
num dia e eu fiquei de cara com o kite, assim. O kite é muito preciso, muito rápido, no ponto. Cara, eu gostei de tudo no kite, realmente. Só que só tem um problema, né? O Rebel 2020 também veio fudendo a mariola. Tá bom pra caralho, é muito difícil, é o que eu tô te falando, cara. Você tem um nível de velejo, né? O teu nível de velejador para dizer assim, cara, esse kite é foda, esse kite é mais ou menos, esse kite é ruim, cara, é uma merda. Eu tô no nível que fala assim, ou é bom, esses aqui são bons, esses aqui são ruins. Agora, entre os bons, esse aqui é um pouquinho melhor, um pouquinho pior. É foda, né? Você tem que estar velejando muito tempo com kite, tem que pegar a mão do kite, você troca de kite, você demora um tempo a pegar a mão, porque o time do kite é outro. Isso tudo é papo assim, um pouco mais para quem já tá velejando, mas você sempre demora um pouquinho, mas normalmente sempre é algo muito gostoso. Então, se você passar um bom tempo velejando com um bom tempo velejando com outro, fica mais fácil para você dizer, mas quem é que tem esse tempo, né? Quem é que tem esse tempo? Eu não sei se você tiver de um amigo, você tiver opção de ficar muito tempo velejando com kite alugado e falar assim, não, porra, esse eu acho melhor do que o meu, então meu próximo kite eu vou comprar esse. Né? Mas é difícil, não é uma coisa muito comum de se ter, não. A diferença do kite quando tu diferença de kite é mais quando tem muitos anos de diferença. Ah, sem dúvida, né? Porque os kites vão evoluindo, assim. Isso aí você vê realmente muita diferença, principalmente nas características. Show seu trampo aí, segue firme aí na praça. Valeu, Puma! Obrigado. Rodolfo Viana, do Otônio, beleza? Vou procurar o Fernando aí em Araruama. O cara é show de bola, meu amigo, cara, muito gente boa, gosto muito. Um cara que trabalha sério, trabalha há muitos anos, né? À toa que a escola dele já funciona há 16 anos lá no mesmo lugar. Teve uma pesquisa aí, ganhou a segunda melhor escola do Brasil. É um trabalho que eu admiro. Realmente os caras têm muita estrutura. Local bom, equipamentos bons, infraestrutura boa. Os instrutores, o Fernando e o Juninho, são incríveis para mim. São os caras muito técnicos, muito preocupados, muito responsáveis. Então não tem jeito, eu acho os caras bons. Mesma coisa no Espírito Santo, na Ilha de Guajiru. São caras que... Cara, Giovanni, ele que me explicou essa parada aí do Evo também, que, porra, quando caiu a ficha, eu percebi alguma coisa de diferente. Quando eu conversei com ele jogou a ficha, um cara muito técnico em equipamento, principalmente do Otônio, entende tudo de equipamento, muita coisa às vezes que eu não sei, que eu não percebo, que eu não consigo achar no site, eu ligo pro cara, e é um puto instrutor também, um cara calmo, tranquilo, experiente, também o Giovanni da AKF. Então, tipo assim, eu falo, gente, é simplesmente porque eu acho maneiro, porque eu gosto do trabalho do cara, eu não ganho nada em botar, não faço... Tem nada a ver com isso. Só acho caras maneiros. Não é porque é meu amigo ou que não é meu amigo. E mal eu não falo de ninguém. Apesar de existir vários. Mas eu não falo mal de ninguém. Mas esse eu falo. É igual o Tomás da Ilha de Guajiru. Né, da Soul Kite Brasil. Também o cara é um instrutor incrível, cara. O cara é bom pra cacete, entendeu? Tipo assim, cara responsável, tranquilo, calmo, gente boa, que acalma o aluno, que tem equipamento bom. Então, pô, tem um lugar incrível para você aprender. Então, são instrutores que trabalham em condições fodas, muito boas, né? Então eu falo, cara, esse eu indico. Quer saber? Vai lá e faz no cara, igual o equipamento. Quando o equipamento é muito bom, é isso aí. Gente, vai acabar a live aqui. Eu vou encerrar, que faltam 2 minutos. Um grande abraço aqui do Instagram. Um grande abraço. Bons ventos para todos vocês. Espero que vocês gostarem da live hoje, ó. Até amanhã nós temos outro, não sei qual é o tema, mas já eu vou botar aí. Mas já tá tudo pronto, é porque eu me esqueci mesmo, que tem tanta live aí pra gente fazer, tanto tema. Abração para vocês aí, gente. Encerrar. Encerrar agora. Pois é. Nossa, deu bastante gente hoje, cara. Compartilhar no Story. Tá compartilhado. 24 horinhas pra galera lá no Instagram. E agora aqui a galera do YouTube. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Que o YouTube sempre rola um chorinho pra galera do YouTube, né? É o meu canal preferido, sabia, galera? O Instagram, pra gente que faz assim, que faz live, coisa e tal. Cara, o Instagram é a coisa mais fácil do mundo pra gente, né, cara? A gente pega o telefone ali, liga ali, aperta um botão, tá fazendo a live. Porra, o YouTube não, o YouTube é chato, tem que fazer, tem que botar o streamer, tem que criar live, bababá. Às vezes eu preciso no mínimo de 15 minutos para criar uma live. Normalmente eu crio com antecedência, mas às vezes não dá uma correria danada. Mas, porra, o Instagram é muito simples. Mas, cara, o canal que eu mais me amarro é o YouTube, cara. Gosto muito. Nem tô falando aqui pra galera do Instagram pra nego não ficar com ciúme, mas eu adoro o YouTube. Se eu pudesse, eu só trabalhava no YouTube. Trabalhava não, eu tava aqui trocando ideia com vocês no YouTube. Acho muito maneiro, até tudo, né? Até o formato de visão, eu gosto muito do YouTube. A interação aqui no chat é muito mais maneira, muito mais organizada, eu gosto muito do YouTube. Então eu sempre dou um chorinho pra galera aí. Fala aí, brother. Me mandaram olhar para onde quero ir na hora do start. Você acha isso uma boa dica?
para fluir melhor? Sim, principalmente se você não olhar para trás, olha para frente. Quanto mais a downwind você colocar, Rogério, mais fácil vai ficar o seu alter start, ó. Só para você ter uma ideia. Alguma coisa está te puxando aqui no centro, certo? Então, se você tiver com as duas pernas paralelas, o kite está para lá. Se alguma coisa te puxar e você tiver assim, ó, e alguma coisa está te puxando nessa direção aqui, ó, qual é a tua tendência? Se você está com os dois pés em paralelo, é virar. Se você tiver assim, ó, e tem alguma coisa te puxando aqui, ó, com um pé na frente e outro atrás, com essa perna aqui reta e a outra semi-flexionada, né, nessa posição aqui, lá para você fazer o alter start, ó, se você tá assim, cara, o cara pode te puxar por aqui que você tá numa posição de muito mais aguentar o tranco. E como é que você fica nessa posição? Quando você tá saindo para frente. Você não fica nessa posição para sair para cá, para trás ou para posição, beleza? Zé Pretinho mandou um alô aí para todos vocês e um abração, mas é isso aí. Então, quanto mais para frente você quiser, é você olhar. É tipo assim, você olhar para onde você vai, não, você tem que ter na cabeça já certo para onde você vai. Normalmente, uma boa, assim, um bom norte é 45 graus do teu ombro. Pelo menos sai a 45 graus do seu ombro. Naquela direção ali é da wind. É uma boa. Então, ó, olha para ali, então vai-se embora. Se quer olhar, olha, só não olha para trás, senão você arrebenta. Vamos lá. Qual a sua opinião? O melhor kite freerider do mercado hoje para um cara de 110 quilos? Sem sombra de dúvidas, para mim, o Rebel, cara. 110 quilos para você, para mim, é Rebel. Porque um kite estruturado, um freerider de alta performance, para mim, é um Rebel. Aí você tem que pensar